Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Vinícius ficará cara a cara com Antônio e Irene durante o julgamento pelas terras de Aline. O vilão não consegue se segurar ao ver que o homem está vivo e disposto a colocar todo o seu plano por água abaixo. Irene não acredita no que vê e, sem nenhum medo, Vinícius conta ao juiz tudo o que aconteceu. A Aline é uma vítima. Eu enganei ela amando da Irene. Ela assinou um documento enganada. Antônio entra em desespero. Enquanto toda a verdade é revelada, Marino descobre que a pulseira encontrada ao lado de Ágata é de Irene e consegue desvendar toda a verdade por trás do que aconteceu na noite em que Ágata foi encontrada na escada. Petra conta a Caio que Irene é a responsável pelo acidente que levou Daniel e o rapaz perde a cabeça. O juiz vai anunciar o vencedor das terras e, de repente, 3 pessoas inesperadas chegam para desmascarar mais ainda Irene e dar o castigo que ela merece. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Vinícius entrar na audiência pelas terras de Aline. Antônio e Irene ficam chocados ao perceber que o homem está vivo. Aline abre um sorriso emocionada e percebe que aquela poderá ser a sua grande salvação. O Dr. Rodrigo também se empolga e Silvério se preocupa com o que o geólogo poderá dizer. Apreensivo, Antônio treme e sussurra. Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. Não posso. De queixo caído, Irene fala. O Vinícius está vivo. Silvério avisa que aquilo poderá complicá-los e Antônio questiona. Mas como ele tá vivo? É impossível. Impossível. Aline tenta segurar as lágrimas e cochicha. Espero que ele conte tudo. Espero que o Vinícius me ajude. Na audiência, o juiz avisa que deseja ouvir Vinícius e o homem conta tudo. Quando tudo começou, eu tinha sido contratado pelo Antônio La Selva para fazer uma pesquisa de minérios nas terras da Aline. Aconteceu que eu encontrei de fato uma terra entupida, jorrando diamantes. O Antônio ficou ficcionado por aquilo e mandou eu dizer a Aline que lá não tinha diamante nenhum. Chocado com a confissão, Antônio tenta o impedir e grita. É mentira! Ele tá mentindo! O juiz interrompe e pede para Antônio não dizer nada. Silvério se aproxima do patrão e sussurra. Doutor Antônio, é melhor o senhor não se exaltar e manter a calma, antes que piore. Irene fica sem palavras e Vinícius continua. Aconteceu que eu comecei a me envolver com a Irene no meio dos negócios. O Antônio já estava perseguindo a Aline de diversas formas para conseguir essas terras. Mandou pegar ela, o filho. Enfim, eu e a Irene nos tornamos amantes. E ela me fez a proposta de dar um golpe na Aline. Oferecer um contrato de sociedade, já que ela não tinha dinheiro para explorar os diamantes. E de última hora, eu adicionei uma cláusula de compra e venda, sem ela saber. Irene também grita. Não é verdade. Ela sabia. Sabia. O juiz também manda Irene ficar quieta e Vinícius termina. Depois que o golpe estava feito, o Antônio pegou eu e a Irene juntos nos lençóis de um hotel. Começou uma caça por mim. Me acertou com uma bala e me jogou no rio. Todos encaram Antônio perplexos. O vilão começa a passar mal. Olha para o seu advogado e fala. Você precisa dar um jeito nisso, Silvério. Você tem que fazer alguma coisa.
Como que eu não soube que esse infeliz estava vivo? Silvério explica que não há nada que possa ser feito. Vinícius termina de confessar todo o golpe que deu. Aline continua com lágrimas nos olhos e fala: é um milagre, meu Deus. Um milagre. Graças a Deus o Vinícius está contando tudo. Graças a Deus. Vinícius termina o depoimento. Irene olha para o marido e fala: esse é o nosso fim. O juiz avisa: agora vou me reunir com a promotoria e com o júri para analisar os depoimentos e as provas apresentadas. Ao final do intervalo, eu volto com o meu veredito e a minha decisão. Todos aguardam ansiosamente, e enquanto isso, os policiais de Marino estão prestes a encontrar um grande desfecho dos mesmos vilões que estão no julgamento. Silva chega no endereço que Angelina havia dito que Irene compra suas joias, se apresenta como policial e mostra a pulseira que encontrou na cena ao lado de Agatha. Um dos funcionários pega a pulseira e Silva explica: eu preciso que você descubra se essa pulseira foi vendida aqui e para quem ela foi vendida. O joalheiro avisa que irá olhar nos registros da loja, passa um tempo em frente ao computador e a pulseira, e depois da análise, volta e avisa: realmente essa pulseira foi vendida aqui na minha joalheria. Quem comprou foi uma cliente muito fiel nossa, a dona Irene La Selva. Silva arregala os olhos na mesma hora e diz a si mesmo: eu sabia. Bem que eu suspeitei que poderia ser ela. Eu tenho que falar isso pro Marino o mais rápido possível. Sem perder tempo, o policial corre atrás do delegado e, enquanto isso, Marino interroga Luigi e avisa: a Anneli não confirmou o seu álibi de que vocês estavam no cinema em Florbela quando a Agatha perdeu a vida. Apreensivo e com medo, Luigi começa a tremer e fala: Deus mio, eu não tenho nada a ver com o que sucedeu com Agatha. Eu voltei à casa de Dr. Antônio para buscar a carteira que eu tinha esquecido antes do cinema com Anneli. Marino questiona: então por que você mentiu para a polícia no seu primeiro depoimento, quando disse que não estava nem perto do que aconteceu? Luigi treme de medo e fala: porque eu não queria ter preocupações com a polícia, delegado. Eu sei que errei. De repente, Silva chega na porta. Marino dispensa Luigi e avisa: você não pode sair da cidade por enquanto. Vou precisar de você para depor outras vezes. Luigi sai andando ainda nervoso e diz a si mesmo: Anneli não podia ter feito isso comigo. Não podia. Silva entra na sala, fica sozinho com Marino e avisa: o joalheiro confirmou para mim que essa pulseira foi vendida para dona Irene La Selva. Marino pensa um pouco e diz: eu sabia que a Irene estava metida nisso. Só não sabia algum jeito de chegar até ela. Agora pronto. De repente, Graça aparece na delegacia e avisa que precisa falar com Marino. A moça entra na sala dele e diz: não é justo o seu gentil continuar preso aqui, Marino. Eu sei que não foi ele. Alguém colocou aquilo na casa dele para desviar o foco da polícia. Marino diz: Graça, no começo eu também tive dificuldade de acreditar que o seu gentil seria capaz de uma coisa dessas. Mas Graça o interrompe e fala: não tem mas, Marino. A Irene apareceu lá na casa do gentil misteriosamente, depois que eu comentei com ela que ele era um suspeito. Marino se interessa na mesma hora e pergunta: como é, Graça? Graça explica: eu tinha comentado com a Irene que o gentil era suspeito. Depois disso, ela apareceu lá na casa dele.
Disse que queria conversar com o Jonatas para saber se ele seria um bom pai pro Danielzinho. Isso tá muito suspeito, Marino. Marino olha para a pulseira, pensa em tudo o que Graça disse e fala: agora eu tenho certeza de que a Irene La Selva tem culpa nisso e tá querendo desviar a atenção pro gentil. Marino continua ligando os pontos da história, e enquanto isso, na aldeia, Jurecê começa a ter uma visão do desfecho de toda essa história. Raoni se aproxima preocupado e pergunta: "O senhor vê alguma coisa, pajé?" Jurecê responde: "O confronto de Aline e Antônio La Selva ainda não acabou. Mas nesse momento está acontecendo algo que mudará toda essa história e todo esse destino. Nesse instante, o desfecho está começando a acontecer." Raoni se preocupa com a seriedade do pajé, e enquanto isso, Petra conta a Caio tudo o que Kelvin havia dito. Assim como Petra, o rapaz também entra em choque com toda a descoberta e fala: "Então foi a Irene. Ela queria acabar comigo. Tudo isso pro Daniel ficar com a sucessão. Meu Deus, como ela pôde ter feito uma coisa dessas? Ela tentou acabar com o enteado, mas acabou com o próprio filho." Petra chora e fala: "Eu podia imaginar qualquer coisa da minha mãe, Caio, menos isso." Caio fala: "Sua mãe nunca valeu nada, Petra. Mas agora ela precisa pagar. E pagar caro." Petra enxuga as lágrimas do rosto e responde: "Eu concordo com você, Caio. Chega. Chega da minha mãe e do meu pai ficarem impunes. Acharem que podem fazer o que quiserem. Isso que eu descobri sobre o Daniel foi a gota d'água. Meu Deus. A minha mãe é muito pior do que eu pensava. Muito." Caio diz: "Eu já sei o que a gente pode fazer, Petra. Já sei como vamos colocar um fim nessa história. Vem comigo." Ainda nervosa, Petra confia em Caio e sai junto com ele. Enquanto isso, no julgamento, o juiz retorna junto com todos após o intervalo e diz: "Depois de analisar as provas, os depoimentos e a confissão do Dr. Vinícius Carvana, eu, a promotoria e o júri entramos em um consenso sobre a posse definitiva das terras descritas no processo. Agora direi a minha decisão referente à posse e também a todas as acusações aqui feitas contra o senhor Antônio e a senhora Irene La Selva." Nesse instante, todos ficam mais apreensivos ainda e se aproximam para ouvir. O juiz pega o martelo ao seu lado. Aline treme de ansiedade, olha para o seu advogado e sussurra: "É agora, Dr. Rodrigo, é agora. Seja o que Deus quiser." Todos ficam em pé. O meritíssimo pega o papel com o veredito e, de repente, Caio, Marino e Petra invadem o local na mesma hora. Nervoso, Caio grita: "Parem esse julgamento! Agora mesmo!" Todos se assustam com o jeito deles e, nervosa, Irene questiona: "Mas o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui?" Irritado, Antônio fala: "Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Era só o que me faltava." Também confusa, Aline pergunta: "Caio, Marino, Petra, o que aconteceu?" Petra olha para sua mãe e responde: "Aconteceu que a gente descobriu toda a verdade sobre esses dois, Aline. Meu pai e a minha mãe. E agora viemos contar para vocês. Inclusive para o juiz." Furioso, Antônio questiona: "Que verdade? Vocês não têm verdade nenhuma sobre a gente. Vão embora daqui."
Irene encara sua filha e percebe que Petra está prestes a revelar tudo o que ela fez. Nervosa, a vilã olha para ela e pede: vai embora, Petra. Depois a gente conversa. Vai embora. Caio a interrompe e diz: a gente não vai embora coisa nenhuma. Chegou a tua hora, Irene. O juiz interrompe a todos, bate o martelo e grita: ordem! Eu quero ordem no meu tribunal. Que bagunça é essa? Eu quero todos fora daqui. Marino diz: Excelência, eu sou delegado de polícia e garanto ao senhor que temos coisas muito importantes a dizer sobre esses dois. Eu encontrei uma pulseira da Irene La Selva ao lado da Ágata quando ela faleceu. Eu tenho provas de que foi a Irene quem disparou na Ágata e escondeu o objeto na casa do Gentil dos Santos, para que ele fosse acusado. Irene, você está presa. Antônio entra em choque. Aline arregala os olhos e, apavorada, Irene fala: não, eu não posso ser presa. Silvério, faça alguma coisa. Esse delegado não sabe do que ele tá falando, Silvério. Petra o interrompe e diz: isso não é tudo. Eu descobri. O Kelvin e o Ramiro me contaram que você pagou para cortar os freios do carro do Caio, pro Daniel ficar com a sucessão. Só que o Daniel entrou na frente e perdeu a vida. É culpa sua. Você é a culpada pelo acidente do Daniel. Nesse momento, todos ficam em silêncio e Irene vê que a casa caiu. Furioso, Antônio grita: como é? Então foi você! Eu vou acabar com você, Irene! Acabar com você! Desesperada, Irene grita: é tudo culpa do Caio. Eu fiz isso porque fui praticamente obrigada. Caio avança nela e fala: não adianta você me culpar igual sempre fez, Irene. Todo mundo agora sabe que foi você. Você vai pagar pelo que fez com o meu irmão. Antônio avisa: pra minha casa você não volta mais, sua infeliz. O juiz avisa: nenhum dos dois voltará pra casa. Antônio La Selva está preso pelo que fez com Vinícius Carvana. Irene La Selva está presa pelo que fez com o filho e com a dona Ágata. Os dois em flagrante. Determino que a posse das terras volte para a Aline Machado. O juiz bate o martelo e todo mundo começa a chorar emocionado. Aline pula de felicidade e fala: finalmente acabou! Finalmente! Irene e Antônio são algemados e começam a surtar. Silvério avisa que não poderá fazer nada por eles. E furiosa, Irene grita: isso não vai ficar assim! Não vai! Eu vou voltar! Antônio passa mal, não consegue dizer nada e é levado. Você acha esse um final justo para os vilões? Ou você acha que algo pior deveria acontecer com eles? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.